Boa noite, amigas e amigos da Vivitar. Eu sou o Dr. Marcos Lucon. Eu vou falar sobre infertilidade masculina. Eu sou urologista e cuido dessa parte aqui na clínica. Quero agradecer aí a presença de vocês através da internet, no nosso live. Essa é a minha primeira experiência aqui e dizer que eu estou muito contente de falar com vocês. Bom, a infertilidade masculina, ela comete mais ou menos 7% dos homens. É claro que para engravidar a gente precisa de um homem e de uma mulher. E aí a gente define a infertilidade como a incapacidade do homem de gerar gravidez da mulher. Para engravidar precisa de sêmen. Mas ter sêmen quer dizer que vai engravidar? Não. Por quê? Porque pode ter sêmen e o sêmen ser de baixa qualidade. Então a presença do sêmen não é uma garantia que vai se engravidar. Para se ter uma ideia, o homem demora mais ou menos 2 meses para produzir espermatozoide. É praticamente esse o tempo para a produção. E vários fatores alteram esse ritmo de produção de espermatozoide. Nós vamos falar um pouquinho sobre eles daqui a pouco. A gente, depois da ejaculação masculina, quando o homem tem ejaculação, o organismo começa a produzir, continua produzindo espermatozoide, de forma que eles adquirem sua melhor capacidade com mais ou menos 2 dias depois da ejaculação. Então, a abstinência sexual por muito tempo para melhorar o espermatozoide é um erro. Quer dizer, quem tem a intenção de reprodução não deve ficar muito tempo sem atividade sexual. Pelo contrário, atividade em dias alternados ou até perto da ovulação, a pessoa fica com atividade sexual diária. Isso é só para a gente ter uma noção de como é que funciona. Eu comecei a falar, então, de como a gente produz o espermatozoide. A produção do espermatozoide é orquestrada no organismo do homem a partir de uma série de mecanismos endócrinos e neuronais. Primeiro começa uma produção de hormônio aqui no hipotálamo e hipófise, que são regiões cerebrais, que vão levar a substâncias que estimulam o testículo. Esse testículo, então, ele vai produzir 2 substâncias, basicamente, 2 aspectos. O testículo produz testosterona e produz espermatozoide. A gente está aqui interessado na produção do espermatozoide. E conforme a produção do espermatozoide, existe um controle no cérebro, se os hormônios estiverem em ordem, para que não haja exagero nem de estímulo, nem de depressão. Então o organismo está balanceado. Qualquer falha nesse sistema pode prejudicar a produção de esperma. Então quando a gente estuda a infertilidade do homem, a gente vê o aspecto central de hormônios, a gente vê a função do testículo, se ele está respondendo então a esses estímulos de hormônios, e a gente vê depois se existe a capacidade do organismo de expulsar o esperma, ou seja, se não existe obstrução das vias para que o esperma chegue no útero, chegue na mulher. Então são 3 aspectos, o central, o testicular e o pós-testicular, eventualmente uma obstrução ou não. Dentre as coisas do nosso dia a dia, que eu gostaria de abordar com vocês, de mitos e verdades, algumas coisas da nossa rotina que podem prejudicar a produção de esperma. É claro que não vai prejudicar todo o homem e não é uma exposição que vai ter problema. A gente faz ao contrário. Se o homem tiver problema na produção de esperma, a gente vai atrás de alguns fatores, como, por exemplo, medicação. Existem alguns diuréticos, tipo espironolactona, que podem alterar a produção de esperma. Remédio para ácido úrico, como a allopurinol, pode alterar a produção de esperma. Mais uma vez, não é em todo mundo. Em algumas pessoas que tiverem problemas, você vai atrás, por exemplo, do uso de espironolactona. Opioides, que são remédios para dor, podem ter esse problema. Ciclofosfamida, que é o remédio que a gente usa para algumas doenças crônicas, também pode ter problema. E outras coisas, por exemplo, como sulfasalazina, que é uma medicação que se usa para a parte intestinal, quem tem colite, colo irritável, a gente também tem que prestar atenção nesse tipo de tóxico. Outras coisas tóxicas que estão aí, pesticida. Quem tem contato muito intenso com pesticida pode ter problema na produção de espermatozoide. E uma coisa do dia a dia é a poluição do ar. Tem estudos em animais também que mostram que quando o ar está muito poluído, pode levar a prejuízo na função do esperma. Além das coisas tóxicas que eu estou falando, às vezes quem tem infecção ou inflamação dos testículos. Isso que a gente chama de orquite ou orquipedidimite. Tem gente que teve cachumba e a cachumba desceu para o testículo. Isso pode ser um fator de alteração da produção do espermatozoide. Existem ainda pessoas que podem ter tido doença venérea. E dependendo da doença venérea, por exemplo, gonorreia, clamídia, esse tipo de coisa, se você não tratar direito, pode levar à alteração do esperma. De novo, não é uma obrigação, não é todo mundo que vai ter problema,
mas são fatores gerais que a gente vai atrás. Existem outras coisas, vamos dizer assim, da vida que a gente, que trabalhos tem mostrado que pode alterar ou não pode alterar a produção de esperma. Uma coisa atual é o estresse do dia a dia. Existem trabalhos que têm mostrado que o estresse demais, assim, um estresse muito intenso, pode prejudicar a produção de espermatozoide. Drogas também, maconha pode levar a prejuízo da produção de espermatozoide. Também não é um consenso, mas é um fator de risco. Cigarro, a mesma coisa, pode prejudicar a produção. Consumo de álcool em excesso pode prejudicar a produção do espermatozoide. Outra coisa também, existe trabalho que mostra que calor excessivo, de novo, essa é uma ligação mais fraca, mas há quem diga que calor excessivo, como jacuzzi, muita sauna, pode levar à produção diminuída de espermatozoide. É claro, mais uma vez, que não é todo mundo e tem que ser muito, muito, muito calor para dar esse problema. Maconha também está ligada a câncer de testículo, isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, então não é para usar droga. Outra coisa que a gente tem que lembrar quando a gente vai avaliar um homem com espermatozoide alterado, isso na história, se o homem teve o que a gente chama de criptorquidia, que ele nasceu com o testículo escondido, eventualmente pode mudar a produção de espermatozoide. Se o homem teve ainda torção de testículo, alguns homens o testículo se torce naturalmente, ele gira sobre o próprio eixo, isso é uma coisa que é involuntária, não depende do homem, e pode prejudicar a produção de espermatozoide mais para frente. Outras coisas que são irritantes também, aí mais relativas à atividade sexual em si. Uso de lubrificantes, a maioria deles prejudica o espermatozoide, então quem tem o hábito disso e está tendo problema tem que parar. A saliva também prejudica, então toma cuidado com a saliva nessas áreas que não são boas. Obesidade em excesso também é uma coisa ruim. Pacientes com extremo de peso também tem relato de ter prejuízo da produção de espermatozoide. Exercício físico extenuante, por outro lado, muito intenso, é ruim. Então não dá nem para um lado da sedentarismo em excesso, nem para o lado do excesso de atividade física, que faz mal. Quando a gente vai estudar, então, o paciente, e a gente tira a história, vai fazer o exame físico, a gente consegue achar causas, além dessa parte da história, como eu falei, em boa parte dos homens. Mas em 1/3, 30%, não tem causa. Você vai lá, conversa com o paciente, pergunta dos hábitos, faz exame físico e não acha causa. O que a gente quer passar de mensagem com esse dado? É que ainda tem muita coisa para se progredir na fertilidade do homem, na fertilidade da mulher também, mas a coisa ela é tão dinâmica e os conhecimentos avançam tanto que a gente não consegue explicar todo o problema de fertilidade. Para se ter uma ideia, se o homem tiver uma febre, gripe, está de febre e ficou com 40 graus de gripe, 39 de gripe, por um fim de semana, 3, 4 dias ou durante a semana, ele pode ter uma alteração no espermatozoide por 2 meses. Uma gripe forte. Também não é para todo mundo. Isso é só para explicar como uma coisa é dinâmica. Outra coisa que a gente também consegue explicar no homem infértil, que é uma causa super importante, é a presença de varicocele. Varicocele é uma espécie de uma dilatação das veias do escroto. Escroto é o nome médico. E o que acontece? A dinâmica de sangue do testículo não fica boa. Aumenta a temperatura, acumula umas substâncias que a gente chama de radicais livres e dá um estresse oxidativo. Basicamente, o que é isso? Radical livre é uma substância que é uma molécula que tem nas reações celulares e que ela é uma espécie de lixo celular, ela é tóxica. O nosso organismo é capaz de combater os radicais livres que tem no corpo inteiro e quando existe o equilíbrio disso, está tudo bem. Se por um acaso há um desequilíbrio em que se acumula o radical livre, pode ter dano celular. E na varicocele, isso também acontece. O que faz isso? Prejudica a célula e estraga o DNA. O DNA é aquela sequência que a gente tem, que é todo o material genético. Então, a varicocele causa isso. Ela é a causa mais importante da varicocele nos homens, é uma causa importante, mas a boa notícia é que dá para corrigir. O homem que tem varicocele e tem infertilidade pode ser operado da varicocele e ficar com melhora do seu parâmetro seminal. Não é todo homem que tem problema de fertilidade com varicocele, mas aqueles que são inférteis ou que têm problema de fertilidade, aí sim você trata a varicocele. Outras causas que também podem prejudicar e que a gente acha é a obstrução do canal deferente. Lembra que eu disse para vocês que quando a gente pensa na infertilidade, a gente vê o eixo central de hormônios, vê o testículo e vê a saída do esperma.
O esperma sai do testículo através de um ducto que chama deferente. Se esse ducto estiver entupido, por exemplo, numa vasectomia, só para explicar para vocês, o esperma não vai passar por uma questão mecânica, e aí não tem problema com o hormônio, não tem problema com o testículo, é só na saída. Alguns homens têm uma obstrução natural desse ducto, e por isso o esperma não consegue alcançar o meio externo, a produção está ok, mas ele não alcança. Então também é uma causa. E aí são outras causas também específicas. Tem paciente que tem lesão medular e não consegue emitir o sêmen na relação. Tem paciente que já operou a hernia e muito raramente, menos que 0,5%, pode ter alteração, pode ter obstrução desse ducto deferente. Tem paciente que tem câncer de testículo, ele também prejudica a saída do esperma, assim como prejudica também a quimioterapia. Quimioterapia é um fator de infertilidade, então é importante no paciente que pode ser submetido à quimioterapia, a gente tenta preservar o sêmen através de congelamento antes do tratamento da quimioterapia, principalmente em jovens. A radioterapia às vezes também afeta. E aí quando você vai examinar um homem, então você vai tirar a história, você vai fazer exame geral, ver a condição de saúde. Paciente que, lembra que eu falei, muito obeso, os inférteis têm mais hipertensão do que os homens que não têm infertilidade. Você vai ver o testículo, isso é super importante, a saúde testicular, tamanho, consistência. Então, se o testículo está muito diminuído, amolecido, isso mostra uma doença testicular. Lembra dos níveis? Hormônio, testículo e saída. Você vai palpar os deferentes também, se eles estiverem bem. E aí você vai fazer um exame geral, porque se você tiver uma boa saúde, a sua tendência é ter um esperma melhor. Quando você analisa, então, o próprio esperma, você vê, ele tem a consistência normal, é um esperma mais branco, ele tem os seus índices todos normais, a consistência, e você vai fazer uma análise disso objetiva através do microscópio. A gente analisa também através de ultrassonografia o testículo, isso é um método auxiliar, apesar de que o exame do médico é muito importante, mas também a gente usa subterfúgio ao auxílio da ultrassonografia. E como eu estava dizendo, a análise do sêmen. O sêmen, então, é super importante, é fundamental para que a gente possa ter uma ideia da capacidade reprodutiva do homem, mas sozinho ele não faz nada. Lembra no começo que a gente conversou que para engravidar é preciso sêmen, mas ter sêmen não é capacidade só, não é garantia que você vai engravidar. Alguns homens produzem o sêmen, mas ele não sai. Então a gente tem que capturar no testículo através de cirurgia ou através de punção com agulha. Outros homens produzem um sêmen de qualidade alterada, e a varicocele é uma causa importante, mas felizmente dá para tratar. Outros homens produzem o sêmen em quantidade ou em concentração pequena, e a gente pode falar, por exemplo, nos hábitos de vida, no uso de alguma medicação que pode ter interferência. Esse é um tema super importante, as pessoas pesquisam muito esse tipo de coisa, e inclusive a gente pode tratar esses pacientes inicialmente com alguns tipos de suplemento. Para você ter uma ideia, se você puser no Google vitamina mais esperma, você tem quase 4 milhões de retornos de informação. É muita informação. É claro que existe muita coisa boa, mas existe muita coisa ruim. Isso só mostra que o conhecimento ainda dessa área está progredindo. Lembra que 1/3 das causas a gente não identifica na história do paciente. A gente usa complemento de vitamina, pode usar medicamento, mas através desse dado da internet a gente conseguiu ver, isso está publicado, que existe um excesso de vitamina que é prescrito. Basicamente vitamina A, vitamina E, zinco, selênio, são algumas substâncias bem tipicamente usadas e que são dadas em excesso, acima das doses recomendadas, mas felizmente não são doses que fazem mal. As medicações para esses pacientes que têm indicação, por exemplo, quando tem alteração da parte hormonal, elas devem ser feitas por especialistas, por gente que tem experiência, e devem ser acompanhadas para que o paciente possa ter a sua monitorização. Boa parte dos casais que estão procurando tratamento para fertilidade, 20% acaba engravidando sozinho, então tem que ter muita calma, porque a ansiedade também é uma marca importante. Existe também um trabalho que foi procurar ver como é que é o comportamento do homem e da mulher nessa parte quando está buscando tratamento para infertilidade. A ansiedade das mulheres é gigantesca, isso é uma coisa delas, e elas são um motivo, a força motriz que vão atrás disso. Os homens, muitas vezes, eles tendem a se afastar do problema, ou ele encara o problema, mas tem uma repercussão na vida sexual. Então, o fato de ter essa informação da infertilidade pode levar a uma diminuição da frequência sexual, quer dizer, que acaba repercutindo também, a gente comentou aqui da frequência sexual de 1, 2, 3 dias. O homem muitas vezes se afasta disso e ele fica com medo, com receio.
Então, uma abordagem profissional, multiprofissional, é importante para a gente poder fazer o tratamento adequado. Bom, estamos dando aqui mais ou menos 15 minutos da nossa conversa. A gente agora vai abrir para questões. Vocês podem mandar para a gente está à disposição. Vamos ter 15 minutos aí para conversar e responder para vocês qualquer dúvida. Tá certo? Se tiver algum problema na página e ela descarregar durante essa nossa conversa, clica de novo, a gente está disponível, ela vai recarregar e vocês vão poder continuar a nossa conversa. Vamos ver aqui o que tem de pergunta. Olha aqui, ó. Estamos falando aqui dos homens e o Henrique mandou uma pergunta. Fiz vasectomia há 15 anos e quero ter mais um filho. É possível voltar? Olha, Henrique, essa pergunta é super importante, porque a gente comentou da obstrução do tal do ducto deferente, eu falei até de vasectomia. É possível, sim, você fazer tratamento, e a capacidade de voltar ou não de esperma depende da condição do testículo. Então, mais ou menos há 10 anos de vasectomia, vai muito bem a gente recapturar esse esperma. A partir daí, começa a diminuir um pouco a chance de sucesso. E quanto mais tempo de vasectomia, pior a chance de a gente conseguir um bom esperma. Esse esperma ele pode ser capturado de várias formas. Hoje você faz uma cirurgia que reverte o tal do ducto deferente, porque a vasectomia o que é? É cortar o ducto deferente e o esperma não sai do testículo. A gente pega as duas pontas através de cirurgia, microcirurgia, reconstrói e aí o esperma pode passar do testículo para fora, pode alcançar o meio externo, só que o que acontece é que às vezes o esperma não está em boa qualidade, porque o testículo que teve a sua vasectomia, ele sofreu algumas alterações. Então é possível sim, depende da saúde do testículo, isso varia de cada pessoa para cada pessoa. Outra técnica que a gente pode fazer é uma aspiração com agulha. Então vai depender do como é o homem, como é a esposa, como é que é o desejo deles de reprodução. Ok? Mais uma pergunta, vamos lá. Denise mandou aqui, ó. O espermatozoide de um homem velho tem pior qualidade do que o espermatozoide de um homem mais velho, mais jovem, desculpa. Do velho é pior do que o homem mais jovem, idoso fica infértil? Denise, essa pergunta também é super interessante. De uma forma geral, para o idoso saudável, o espermatozoide, a qualidade do esperma pode mudar. Só que ela muda, os parâmetros mudam de forma discreta, de forma que ele fica fértil. A tendência, praticamente a regra, é que o homem ele é capaz de se reproduzir até o fim da vida, porque as alterações que acontecem ao envelhecimento, elas são pequenas. Então, a maioria dos homens, sim, consegue manter a sua fertilidade, pelo menos em tese. Olha aquela historinha que a gente falou, estilo de vida, como é que está esse tipo de coisa, mas é capaz de produzir sim. O Paulo mandou uma outra pergunta, existe cura para a infertilidade masculina? Paulo, essa pergunta é bem genérica, é um pouquinho que a gente conversou aqui. Existe tratamento, sim, cura nem sempre. Muito raramente o homem tem o que a gente chama de azospermia. Mas a azospermia, eu vou muito explicar duas coisas. A azospermia é a falta de esperma no ejaculado. Existem duas situações de forma bem simples. Existe aquele homem que produz, mas o esperma não sai, e aí a gente vai capturar através de cirurgia, através de algum procedimento diretamente no testículo, ou no epidídimo, quer dizer, a gente vai na fonte. Existe aquele homem que definitivamente não produz nada. É uma minoria dos casos aquele que não produz nada. A maioria dos homens tem algum tipo de produção de esperma, mesmo que não saia no ejaculado, e a gente vai capturar isso para poder fazer um tratamento. Existe também uma pergunta aqui da Luciana. A Luciana, ela diz aqui, ó, olha que interessante, ela é paciente aqui da clínica, ela fez FIV com a doutora Patrícia, o doutor Jorge, e não evoluiu. Olá, Luciana. E o marido fez a cirurgia de varicocele. Ainda não tem uma resposta. Inclusive, estava com a gente. Luciana, o que acontece? A varicocele, quando a gente corrige, então a gente tira aquele mecanismo de agressão nos testículos. A varicocele pode demorar 1 ano, até mais, para você ter todo o benefício que o paciente teve em relação à produção de esperma. E hoje a gente também considera a varicocele em casos seletivos, mas cada vez mais em relação à produção de testosterona para o homem. Então a gente vê as duas coisas, a fertilidade e a testosterona. O que acontece? Como o processo é lento, a gente espera até 1 ano. Aqui a cirurgia aconteceu há 3 anos, se você lembrou bem.
Muitas vezes, a correção da varicocele, ela não é capaz de retornar 100% a produção de esperma, mas ela pode estancar o prejuízo que está acontecendo. Como o testículo tem duas células, basicamente, a que produz esperma e a que produz testosterona, e a que produz esperma é super sensível, comentei até de uma febre que pode dar alteração no esperma, nem sempre a correção da varicocele vai conseguir a resposta das duas células. A produção de hormônio fica sempre presente, a gente corrige a varicocele para melhorar a produção de espermatozoide, mas a dependendo do dano ou da lesão que aconteceu, a gente não consegue recuperar sempre. Mesmo os pacientes que não conseguem engravidar com a cirurgia da varicocele, eles têm a chance aumentada de sucesso nas fertilizações in vitro. Então a gente nunca pode prometer um sucesso, a gente promete que vai tentar uma melhora. De novo, se não puder engravidar naturalmente, melhora a chance da fertilização assistida. E o nosso objetivo é que a gente alcance sempre isso, mas nem sempre a gente consegue 100% de sucesso. É a parte da medicina. Tem mais pergunta aqui interessante, ó. A Vanessa perguntou assim: meu marido é aparentemente saudável, mas não conseguimos engravidar de jeito nenhum. Fiz todos os exames e deu tudo normal. Foi aí que descobrimos que ele não produz espermatozoides. Por que isso acontece? Tem alguma causa genética? Vanessa, olha, como eu falei a história da zoospermia agora, tem homem que não produz espermatozoide porque ele não sai no ejaculado, então na verdade produz, e tem homem que realmente não tem espermatozoide. A investigação da urologia, da parte masculina, é justamente diferenciar isso do que acontece. Muitas vezes, para a gente encerrar esse capítulo, para a gente poder responder essa pergunta, a gente tem que recorrer a uma microcirurgia. O que é microcirurgia? Você abre o testículo do paciente, ele está dormindo, sob anestesia, abre que nem um francês, mais ou menos. E através do microscópio, que aumenta 250 vezes, você vai no testículo procurar a área que está produzindo espermatozoide. Normalmente, o testículo todo produz. Mas em alguns homens, você tem uma área focal, um pedacinho assim, de milímetros aqui, milímetros ali, e por algum motivo, esses pequenos focos de produção de espermatozoide não conseguem fazer com que ele saia. Então, através da microcirurgia, você é capaz de identificar essas áreas. Você, então, recolhe o material desses túbulos diretamente, com o testículo aberto. E, através de uma bióloga, um biólogo na sala de cirurgia, a gente vai fazer análise do material. Pode vir ausência de espermatozoide, pode vir espermatozoides imaturos, pode vir espermatozoide bom. Muitas vezes existe uma quantidade de espermatozoide tão boa que a gente, inclusive, congela, para que o homem tenha isso depois, um material guardado, não precise fazer essa cirurgia de novo. Então, esse seria, vamos dizer assim, o fim do passo, né? A última coisa, fez os exames, você não encontrou a causa e você vai atrás disso. Então, em homens em casos selecionados, pode fazer a cirurgia para tentar capturar o espermatozoide através de microcirurgia. Vamos ver mais aqui, gente? Pergunta do Cláudio. Câncer de próstata influencia a minha fertilidade? Olha, Cláudio, diretamente o câncer de próstata não. Não é porque você tem câncer de próstata que você vai ter problema na fertilidade. Mas o tratamento do câncer de próstata, sim. O tratamento do câncer de próstata envolve manipulação de hormônio. A gente comentou aqui que existe um neuroeixo. O hormônio, no caso aqui, da testosterona, que é o hormônio que faz, então, o testículo produzir espermatozoide, ele é bloqueado em muitos casos de tratamento de câncer de próstata avançado. E aí, se você não tem testosterona, você não tem produção de esperma de forma adequada. Então, em casos em que se dá um bloqueio de hormônio, a gente chama isso, um tratamento para o câncer de próstata que dá um hormônio antitestosterônico, você bloqueia o efeito da testosterona, você pode ter repercussão na sua fertilidade. Aqui vale a pena citar uma coisa também, que eu esqueci de comentar com vocês, que é o uso da testosterona exógena. Então, o pessoal de academia que começa a usar testosterona ou que faz reposição de forma inadequada, a concentração de testosterona no testículo é 40 vezes maior do que a do sangue. Então, para cada um que eu dou aqui, o testículo recebe 40. E esse excesso de testosterona externa, que a gente chama de exógena, isso isso atrapalha a fertilidade. Então, muitos homens aí que acabam, enfim, uma pressão aí de ter rendimento, de fazer exercício extenuante, e que usa, então, a testosterona, tem problema na fertilidade. Geralmente, quando se para de usar, tem um retorno da produção de esperma, de 4, 5 meses, mas se usa por muito tempo essa testosterona, quem toma muito remédio seguidamente, por longo prazo, pode ter até atrofia dos testículos, pode até reduzir de tamanho,
e tem uma sequela importante na produção do espermatozoide. Então, cuidado com esse tipo de medicação para quem tem intenção de ter filhos. Vamos mais pergunta. Patrícia perguntou aqui, ó. É verdade que andar de bicicleta durante muitos anos pode causar infertilidade? Interessante a pergunta, Patrícia. A bicicleta está na moda, tem muita gente que usa, né? Andar de bicicleta não tem uma repercussão direta na fertilidade. Não existe um trabalho que correlacione diretamente isso, a menos que haja algum trauma, uma infecção ou uma coisa assim. Quando você está muito tempo na bicicleta, essas pessoas que fazem 150, 200, 300 quilômetros, aí você tem um trauma local e aí sim você pode ter uma repercussão indireta, então uma inflamação, uma coisa assim. Quem usa bicicleta espontaneamente, ou quem faz o passeio, ou pequenos treinos, não tem repercussão. Quem tem treino pesado, de forma indireta, pode ter. Como qualquer trauma, né? Se você teve um acidente, teve uma infecção grave, então isso pode alterar a sua produção de esperma de forma indireta, mas não na forma direta. Enfim, acho que eram isso as perguntas, gente. Mais uma vez a gente está à disposição para vocês. Eu agradeço a oportunidade de a gente conversar. Lembrar que se ficou faltando uma ou outra pergunta, vocês podem mandar por e-mail, ou vocês podem mandar também no inbox, a gente vai procurar responder a todas as perguntas que ficarem aqui. Espero que vocês tenham gostado do meu primeiro live. Como mensagem final, o hábito de vida saudável, exercício moderado, sem substâncias tóxicas, bom relacionamento, a maioria dos casos, felizmente, a gente consegue resolver. O importante é ter paciência nessa fase. Combinado? Obrigado, até a próxima. Pega tudo aí, João. Falei muito rápido? Não. Só encerrar.